Começo por desejar boa tarde a todos, agradecer a vossa presença. O meu nome é Frederico Águas, sou investigador do SICS9 e sou coordenador do grupo de investigação 6, Educação, Conhecimento e Cultura, e cabe-me a mim hoje moderar esta sessão do Seminário Permanente de Investigação do SICS9. Trata-se da 28ª sessão, já a sexta e última deste quinto ciclo, no qual tenho o gratíssimo prazer de poder contar com mais um investigador do Grupo de Investigação 6, justamente, o colega Ricardo Vieira, professor coordenador principal da Escola de Superior de Educação em Ciências Sociais, do Instituto Politécnico de Leiria, onde é também professor decano, é também, naturalmente, investigador do SICS9, como disse. Enfim, o professor Ricardo Vieira é certamente conhecido de todos, mas não queria deixar de apontar aqui que é licenciado em Antropologia, mestre em Antropologia Social e Sociologia da Cultura pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Portanto, somos colegas também a esse respeito, ao nível da formação, enfim, não na antropologia, mas na faculdade e na universidade. É doutor em Antropologia Social, pós-doutor em Serviço Social e agregado em Antropologia da Educação pelo ISCTE, e é atualmente coordenador de mestrado da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, do mestrado, dizia, Mediação Intercultural e Intervenção Social. É ainda membro da RESMI, Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural. As suas áreas de investigação preferenciais, onde tem publicado variedíssimos livros e artigos científicos, são Educação e Diversidade Cultural, Mediação Intercultural, Educação Intercultural, Histórias de Vida e Identidades, julgo que falaremos um pouco disso hoje aqui também, Antropologia da Educação, naturalmente, Pedagogia Social e Identidades Pessoais e Profissionais. Julgo que posso dizer que é, pois, no cruzamento destas áreas de estudo que nos dá o prazer de vir aqui hoje apresentar uma intervenção que designou 50 anos de docência em Portugal, diálogos intergeracionais, onde nos dará conta, segundo sei, da sua participação num projeto recentemente aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o mesmo título, creio, não sei se me poderá confirmar depois o colega Ricardo Vieira, o que é isso, não é? E onde se procura dar conta no projeto, enfim, não quero antecipar naturalmente a apresentação, mas onde se dará conta, enfim, daquilo que tem sido o envelhecimento progressivo do corpo docente nas escolas portuguesas, da falta de renovação do mesmo, de certa forma, e, se é que podemos dizê-lo também, de alguma perda de atratividade da profissão, isto por um lado. Por outro lado, enfim, o projeto visa também documentar, acho que posso dizê-lo, a experiência acumulada da geração que chegou à docência já depois do 25 de abril de 1974, de maneira, enfim, a obviar alguns dos problemas que já referi. Sem mais demoras, passava-lhe então a palavra, Ricardo, voltando a agradecer muito vivamente, queria sublinhar isto, a disponibilidade e o entusiasmo com que acolheu a possibilidade de participar nesta sessão. Sem mais demoras então, e agradecendo mais uma vez, tem a palavra. Okay. Obrigado, Frederico. Vou compartilhar a tela para podermos acompanhar com visualização. Pergunto, estão a ver, não estão? Sim. Ok, muito obrigado. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu estou aqui neste seminário semanal como orador de projetos que são desenvolvidos no SICS Nova IP Leiria, portanto, no Polo de Leiria. Estou aqui pela segunda vez e quero agradecer isso. A primeira com o antigo coordenador deste grupo, que é o Grupo de Educação, Cultura e Conhecimento, o professor David Justino, e agora com o professor Dr. Frederico Águas, o coordenador deste mesmo grupo, a quem agradeço particularmente o convite para ser o Polo de Leiria também a estar neste seminário, e a mim em particular como investigador deste grupo 6. Cumprimento todos os investigadores na pessoa do coordenador do SICS, da coordenadora neste caso, da professora Helena Serra. Cumprimento também a coordenadora do Polo do Instituto Politécnico de Leiria, a professora Ana Vieira, que está presente. E cumprimento também, claro, o senhor diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que também é, como o Frederico falou, a minha faculdade, porque passei por outras, mas foi a minha primeira, não é? Que sinto como minha, e, portanto, cumprimento o colega e amigo o professor Luís Batista, contemporâneos desses anos 80.
e todos os presentes, naturalmente, colegas e alguns estudantes. Tenho um primeiro PowerPoint que eu vou aqui tentar pôr aqui assim para se ver melhor, ver se eu consigo tirar daqui isto, ok, e ficar assim. Muito bem. Sempre ficam as imagens em cima e não me deixam ler completamente. Vou tentar. Queria, antes de analisar o PowerPoint, porque para falar deste projeto em 20 minutos ou 25 minutos seria muito difícil não usar ideias-chave, né, para vos apresentar. E queria, antes de avançar nessa correria pelos PowerPoints e pelo projeto em processo, queria dizer uma primeira reflexão, duas reflexões. Primeiro, isto é um projeto, como o Frederico já falou, aprovado pela FCT, mas eu sou muito crítico, embora seja também avaliador da FCT, eu sou muito crítico em relação aos concursos, aos projetos, à maneira como é distribuído o financiamento por projetos, e creio, pode ser injusto, que a FCT não adora, ou pelo menos não gosta muito, da interdisciplinaridade. Aliás, este nosso centro, o SICS Nova, é um centro interdisciplinar de ciências sociais e temos visto que às vezes não é visto como nós gostaríamos que fosse visto. À primeira vez o projeto concorremos nesta equipa com 15 investigadores, como vos vou mostrar. Então aí os logotipos das instituições, não é? Concorremos e ficámos na linha de corte, abaixo da linha de corte, não fomos financiados, imediatamente abaixo da linha de corte, não fomos financiados. Não desistimos, com muito bom, claro, não desistimos, afinal afinámos algumas coisas com estes 15 investigadores das Universidades do Porto, Universidade Aberta, do IPL, neste caso do SICS Nova e IP Leiria, com a minha representação, da UTAD, da Universidade do Minho, da Universidade de Évora, portanto, com pessoas ligadas de alguma forma a esta investigação que poderemos chamar biográfica ou narrativa, de histórias de vida, etc., aqui aplicados à educação escolar. E aqui estamos, não é? Aqui estamos. Queria também nessa relação partilhar convosco, e já direi porquê, porque isto não é uma conferência que eu estou a fazer, estou a fazer uma reflexão sobre um projeto. Não é? Queria dizer que, como o Frederico falou, eu sou doutorado em Antropologia Social e sempre me dediquei a inventar e a criar em Portugal uma antropologia da educação. E sempre que concorri à FCT, enfim, com esse meu currículo, muito sobre histórias de vida com que tenho trabalhado, primeiro como professores na minha tese de doutoramento, enfim, o livro que deu origem depois de 2000 foi até premiado pela Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, foi premiado com o prémio Rui Grácio, e depois no pós-doc eu trabalhei com histórias de vida de idosos e, na minha agregação, com histórias de vida de imigrantes brasileiros, entre outras coisas. E eu sempre nestes concursos encontrei dificuldades nos campos onde decidia concorrer. Dada estas fronteiras demasiado rígidas às vezes, e também dada a avaliação por parte de quem avalia, concorria à antropologia, concorria à sociologia, concorria às ciências da educação, projetos vários de uma história cheia de insucessos também, a minha, como todos, né? Projetos considerados bons ou muito bons, mas que não eram financiados. Desta vez foi na área das ciências da educação que concorremos, também a maior parte das pessoas com quem desenhamos este projeto, que é coordenado pelo Porto, pela Faculdade de Ciências da Educação, Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e por uma colega que é professora catedrática, que é a professora Amélia Lopes, que eu cumprimento também desde aqui. Ficámos dentro. E trata-se de um projeto pensado e a ser executado em rede. Reuniões, muitas, gerais, que são todas sempre mensais, outras reuniões de grupos de trabalho quinzenais, coordenadas por essa investigadora responsável, a professora Amélia Lopes, e esta era a minha primeira reflexão. A segunda reflexão é dizer-vos, enquanto vocês olham para essa figura que quer propositadamente falar da dificuldade, mas da potencialidade que é o trabalho em rede.
que está aí. A minha segunda reflexão prévia é sobre a questão do processo e do produto na vida e em processos de investigação, projetos de investigação. E dizer aquilo que já disse há bocado. Isto não é uma conferência, nem a apresentação de uma tese. Aprendi isto com Pierre Bourdieu, em França, Paris, na École d'Études en Sciences Sociales, com quem estudei em 1992 e depois em 1994, com outros colegas da equipa, entre os quais recordo agora aqui o saudoso François Bonvin, que já partiu há meia dúzia de anos. Ora, o Pierre Bourdieu, na sua obra Homo Académicos, que vem a reconhecer mais tarde que tem muito de si enquanto história de vida, enquanto biografia, histórias de vida que ele criticou, como sabem, num artigo das Artes de la Recherche en Sciences Sociales, no ano de 1986, podemos depois discutir isso. Mas que depois tem o último livro da sua vida, que é uma autoanálise de si mesmo. O Pierre Bourdieu dizia esta frase que sempre me marcou: os intelectuais, os escolásticos, gostam da obra feita, gostam do produto acabado. Esse é o Homo Académicos. Ora, eu não vou falar de nada disso, até porque estamos a iniciar o projeto e creio ser muito mais importante, à luz dessa pedagogia que eu vivi e com que eu aprendi em Paris, ser muito mais importante falarmos das dificuldades, do eu, do nós, do que está em curso, do que pretendemos fazer. E o próprio Bourdieu reconhecia essa metodologia como fundamental para desenvolver aquilo que ele chamava o ensino-aprendizagem da investigação. Não é uma OC de investigação, é aprender investigando, não é? E a exposição do investigador todas as semanas, eu estive lá, todas as semanas tínhamos alguém que trazia, como agora, uma ideia às vezes em estado bruto, ainda há um projeto já iniciado, e partilhava com as pessoas. Bom, de alguma forma ele explica, para quem quiser ver esta ideia, ele explica isto também muito bem no início de uma outra obra, que é o poder simbólico. Eu tive a sorte, eu tive a oportunidade da minha trajetória de vida me ter cruzado com o meu primeiro mestre da academia, o professor Raul Liturra, que cumprimento também desde aqui, e de através dele ter conhecido Pierre Bourdieu, ter participado em inúmeros seminários regulares da École d'Études en Sciences Sociales que muito me marcaram. Bom, e porque o tempo de uma hora é escasso e porque não seria possível usar este tom coloquial para vos falar deste projeto em 20 a 25 minutos e para que haja tempo para a discussão e questionamentos, que são os mais importantes, caros colegas, eu vou centrar-me agora na leitura, quase leitura, de alguns diapositivos para mostrar o projeto em processo e reservando-me depois para as vossas questões finais. E estou com dificuldades em gerir aqui esta coisa. Compartilhando. E por que isto não avança? Bom, contexto. Em 2024, está quase aí, cumprem-se 50 anos da Revolução Democrática em Portugal, que abriu caminho a mudanças positivas profundas na sociedade portuguesa. A educação foi um eixo central de melhoria e desenvolvimento. Os professores foram essenciais neste trajeto histórico, ao longo do qual deram passos firmes na afirmação do seu profissionalismo. Aqueles, os professores, não é, que começaram o exercício docente nos anos de 1970 e que agora chegam ao fim da carreira, têm com eles a história real da evolução de um sistema educativo e das suas peripécias. Têm a memória das inovações e da reforma e daquilo que eles fizeram, cada um, com as inovações, ou pseudo-inovações, ou com as reformas impostas de cima para baixo. Eles têm um conhecimento da escola e da sua transformação e também da sua inércia. Esses professores conhecem as crianças e os jovens nas suas diferentes gerações. Possuem um conhecimento a partir de dentro, uma perspectiva émica, nem sempre consciente, e, portanto, a entrevista biográfica vai dar consciência disso, das dificuldades e oportunidades de melhoria.
Toda esta riqueza de conhecimento vivido pode ser um contributo, tenho que beber água, peço desculpa, um contributo crucial para o estudo dos professores e da mudança educativa, que é social, curricular e política, em Portugal, no passado e no futuro. Por outro lado, o envelhecimento do corpo docente, associado à ausência da sua renovação e perda de atratividade da profissão em Portugal, tem dificultado o convívio entre gerações de professores que teriam muito a transmitir uns aos outros. O facto de, nos próximos 10 anos, cerca de 50% do corpo docente seguir reformar, aumenta a necessidade de se prevenir os problemas que daí podem emergir e obriga-nos, investigadores, a registar e a aprender com estes nossos colegas docentes. O grande objetivo deste projeto é não só teórico, mas tem uma dimensão de aplicabilidade também, que me parece importante. É criar resultados de investigação e dispositivos pedagógicos, que deem conta de histórias de professores e suas variáveis para compreender processos de inovação e promover o diálogo entre antigos e novos professores e a própria sociedade. Claro. Em termos de objetivos mais específicos, nós pretendemos produzir narrativas de vida que deem conta de dimensões cruciais de inovação e mudança no sistema educativo nos últimos 50 anos. Promover o diálogo intergeracional na formação de professores e avaliar os seus efeitos. E uma dimensão mais aplicada é produzir versões digitais multimodais. O grupo é grande e está dividido em subgrupos, como vamos explicar à frente, de narrativas de vida e de diálogos intergeracionais que são exemplares, são modelos, são ideais tipo a Max Weber, e torná-los acessíveis num repositório aberto para investigação, formação, comunicação com a sociedade em termos futuros. Bom, nós estamos neste momento a dar conta do estado da arte, a fazer uma revisão sistemática da literatura, e daí podemos retirar que, peço desculpa, tanto agora a falar esta semana, as transformações vividas pelos professores nos últimos 50 anos são evidentes em diversos estudos. Estas notas remetem para a bibliografia que estão no texto que estamos a fazer, não conseguiria pô-las aqui todas, mas é muito rara a recolha de depoimentos de professores que estão perto da reforma. Infelizmente, é comum, há muito tempo, que professores se aposentem ou deixem a profissão sem compartilhar as suas histórias. Isto é para o ensino básico e secundário, mas eu digo que no ensino superior também muito gênio morreu sem partilhar muito do que soube, e do que sabia, e do que fez. No entanto, as histórias de vida relacionadas ao tempo de uma vida profissional fornecem informações sobre as variáveis pessoais, do desenvolvimento de carreira, sobre as condições sociais, políticas, curriculares, pedagógicas, que geram e são geradoras de diferentes períodos de prática. Esse conhecimento interno permite identificar como os professores criam teorias educacionais dentro das possibilidades e dos constrangimentos dessas restrições, das circunstâncias biográficas, históricas, políticas, geográficas, culturais e também discursivas. 2 ou 3 autores apenas dentro deste estado da arte, Santoro, Pitch e Borg, descrevem esses processos afirmando que programas intergeracionais, passo a citar, poderiam oferecer a professores novos uma oportunidade de desenvolver relacionamentos com uma geração anterior, de professores que podem fornecer modelos vivos do valor do ensino como uma carreira e a importância de desenvolver a paixão pelo seu trabalho. Já Goodson e Gill, argumentando as características de uma pedagogia narrativa, que é defendida por muitos autores que apostam nas histórias de vida como formação, enfim, que não é a base bem deste projeto, eles chamam encontro pedagógico à construção relacional ou compartilhamento de narrativas. E dizem, à medida que construímos nossas narrativas e as trocamos entre nós, ocorre um encontro pedagógico.
Depois um estado da arte sobre esse repositório final, essa dimensão mais aplicável, mais de utilidade social que nós queremos deixar e que de alguma forma me parece que a FCT gosta que se faça para que o projeto seja, enfim, útil, sendo que a ciência sempre se torna útil, mesmo sem ser apelidada de investigação aplicada, do meu ponto de vista. Tornar conhecidas as histórias de vida dos professores e os processos de formação de referência num formato que aproxima a ciência da sociedade. Dissemos isto, demonstramos isto, e este repositório final, onde irão aparecer em género de museu de ideias, acho que também reforçou a posição do próprio projeto. Portanto, vamos recolher, analisar, editar e mostrar essas histórias de vida e processos de formação num repositório. Temos já as observações, experiências do Museu da Pessoa, do projeto Escuta e o nosso projeto, o FIT-ID, que tem a ver com os tais 50 anos e com os diálogos interculturais, distancia-se desses museus, desses processos museológicos, pois nele os procedimentos no nosso, que estamos a antever, não é? Pois nele os procedimentos de edição serão associados à criação de uma nova história. Nós não vamos pôr apenas vozes, nós vamos buscar uma narrativa diferente construída pelo investigador, a partir dos testemunhos originais, representativa de diversas histórias de vários professores em condições sociais semelhantes. Isso é fundamental do nosso ponto de vista na análise narrativa. A narrativa não é igual à biografia, à história de vida, como construção científica do conhecimento. Qual é a ideia? A ideia é criar novas histórias que sirvam de bom exemplo de várias vidas em determinadas condições profissionais em estudo. A forma de formalizar estes resultados da investigação são as vulgares tipologias ou os ideais tipo. De alguma forma, cruzando ainda com a minha reflexão inicial, o Pierre Bourdieu, quando no seu último livro publicado pós-morte, que seria a sua última aula que ele deu no Collège de France, onde eu também assisti a algumas, o livro original é Pour une autoanálise. Ele começa por escrever justamente lá dentro, lembrando o seu escrito de 1986, começa por dizer: isto não é uma história de vida. Porque ele dizia que as histórias de vida tinham caído em moda e estavam a ser confundidas com literatura, com romances, etc. E ele sempre defendeu esta ideia das tipologias e, portanto, ele diz que se está a pensar como categoria social. Não só Pierre Bourdieu, ele mesmo, mas muitos Pierres Bourdieu que tiveram trajetórias semelhantes como a dele, que nasceu numa aldeia, filho do carteiro, já de uma classe média, e que começou por estudar filosofia e que, para terminar aquilo que eu sei da vida dele, decidiu enveredar primeiro pela etnologia, que fez no norte da África, com o povo Kabila, depois pela sociologia, e que diz num dos seus livros: eu não poderia continuar filósofo porque não ficaria bem estar à saída do metropolitano, do metro, a fazer entrevistas, porque os filósofos eram os outros, o Michel Foucault, e etc. E ele queria fazer esse trabalho de terreno. Portanto, não é só a biografia como uma história única, mas buscar aqui algumas categorias, e agora ilustrei, enfim, tentei ilustrar, não sei se eu fiz bem, com o Pierre Bourdieu, que dizia que era preciso pensar nas categorias sociais e não apenas na dimensão ideográfica de uma vida. Ainda sob o plano de trabalho sobre as histórias de vida, vários autores inspiram a recolha e a análise de histórias de vida. Nós entrevistaremos professores que iniciaram a profissão na década de 1970. Serão encontrados de acordo, como é que será escolhido, né? Com o método de conveniência ou o método de bola de neve. Cada um de nós, nos vários sítios do país, tem alguma ideia, fala com um, há outro professor que sugere o outro. Este efeito de bola de neve vai fazer-nos chegar a alguns casos que iremos entrevistar através de entrevistas etnobiográficas. São encontrados assim. Podem partilhar-se fotos ou outros objetos na entrevista, portanto, isto é uma possibilidade ainda não avançamos para aqui, não é? Todos a falar do plano. A entrevista acontecerá num único encontro e será norteada pela questão inicial. Esta é a questão inicial, mas nós vamos fazer um guião depois de um workshop que vamos estudar à frente, que vamos fazer, onde cada um de nós vai partilhar os seus conhecimentos
sobre a epistemologia e a metodologia das histórias de vida, para depois passarmos ao terreno. Mas começaremos por isto. O que o fez assim? Esta é a grande questão. O que o fez assim ser professor? Quando e porquê? Porquê é que decidiu ser professor? E as demais questões deverão emergir da fala do entrevistado. Daí esse meu conceito de entrevista etnobiográfica, a partir do seu ponto de vista interior. The Native Point of View, como escreveu Malinowski e Clifford Geertz. Ainda que norteadas por um roteiro com dimensões a serem abordadas, que será identificada numa revisão de literatura anterior. Depois, a transcrição das entrevistas, que será realizada concomitantemente à recolha, e todas as semanas haverá encontros virtuais com entrevistadores e coordenadores para refletir sobre a qualidade dos dados produzidos, dificuldades e principais tendências dos relatos. Há muitas etapas, não é? Estas vinhetas selecionadas são vozes selecionadas de determinada entrevista, e algumas narrativas, as tais histórias já reconstruídas, já agrupadas por categorias, ideais tipo, serão utilizadas como motivação também depois para os alunos, professores das unidades curriculares ministradas pelos investigadores da equipa. Ou seja, alguns de nós são mais teóricos nas ciências da educação, por exemplo, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação não tem formação de professores como nós na ESECS, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, temos formação de educadores de infância, professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, matemática, ciências, geografia, história, por aí. E, portanto, os investigadores que também fazem formação de professores tentarão fazer projetos de grupo com esse contexto de formação. Pretende-se que os alunos, ou os estudantes, como eu prefiro, tenham contacto direto com professores veteranos, reflitam sobre este processo por escrito e criem formas de análise a partir dos pontos de vista que selecionam. Os educadores acompanharão estes processos com notas de campo. Serão desenvolvidos 8 projetos, tantos quanto os formadores da equipa ID, dos diálogos interculturais e diálogos que lecionam em programas de formação de professores ao ensino, aqui está, da EI, eu retirei isto do documento, é desde a educação de infância ao ensino secundário. Em cada uma dessas instituições serão realizados seminários finais, 6 pelo menos, abertos à comunidade, como aqui. Mas aí para apresentar os resultados das pesquisas, tendo como comentários de professores veteranos. A publicação colaborativa será incentivada. Poderemos ter fotografias, imagens, não é? A metodologia referencial nesta fase é a pesquisação, uma vez que possibilita ciclos de concepção, implementação, avaliação, reflexão, bem como se aproxima da perspectiva de pesquisa que melhor caracteriza a pesquisa profissional docente. E, portanto, há aqui vários autores a suportar, a fundamentar isto, não é? As reflexões dos alunos, os produtos dos projetos e as notas de campo dos educadores constituirão os dados da pesquisa. Esses meios estarão associados à realização de grupos focais, nós vamos fazer vários grupos focais, ou focus grupos, se quiserem, em inglês, com educadores e com os alunos, utilizando um roteiro comum para todas as regiões das várias universidades e politécnicos, politécnicos nós somos o único sim, através dos ciclos de Nova Ponte e Pereiria, a fim de avaliar os efeitos da intervenção. Bom, e todos esses dados serão analisados através de uma análise temática, de conteúdo, de discurso, a fim de avaliar os efeitos e a produção correlativa das recomendações. Bom, isto, acho que tenho que passar isto mais para a frente e não posso dizer tudo, porque senão não há tempo para a conversa, que é o mais importante disto tudo. Esta dimensão agora remete para o repositório. Este é o repositório das histórias. Vou avançar para o meio. O primeiro desses 3 eixos que aí se fala é sobre dados e a natureza dos dados e o seu potencial para o repositório. Inclui também a identificação de boas práticas neste tipo de repositório e a organização dos dados que estão a ser recolhidos e analisados de forma a armazenar a informação e estudar o potencial dos dados para o segundo eixo. Esse segundo eixo centra-se na produção dos conteúdos,
e há um grupo específico, especialista, não sou eu, expert nestas matérias, que vai lidar com as imagens, fazer vídeos, informação escrita para depositar nesse repositório que ficará para a comunidade científica e para a sociedade no seu todo. Inclui também o estudo da arquitetura de base de dados, tudo isso. O terceiro eixo refere-se à constituição e lançamento desse repositório. Bom, e vou passar. Isto é ainda sobre o repositório, onde está tudo já muito pensado, 10 a 20 histórias com narrativas, tudo isso ficará de uma forma muito dinâmica ao alcance de todos num site que já estamos a construir. O último tópico destaca-se a realização de vídeos relacionados com as narrativas selecionadas e os diálogos intergeracionais. As legendas podem ser feitas em português, em inglês e em língua gestual portuguesa. Quais são os nossos produtos esperados? Bom, nós no mês 5 temos isto organizado por meses, mas está já aí. Vamos ter uma conferência com a Linda Evans, um seminário de apresentação dos resultados da fase 1 no mês 14º. Acabo já, não é? Não queria cortar o raciocínio, ainda para mais com este corte inesperado, mas o António Nova é nosso conselheiro do projeto e vai fazer uma conferência, entretanto, também. E o grupo focal está aí mesmo à porta, o primeiro grupo focal, que é dizer-vos isto, talvez seja importante, para nós também aprendermos a questionar e a termos ideias para as próprias entrevistas com os professores. Vai ser já no dia 1 de abril, via Zoom, Colibri, as pessoas interessadas poderão participar, e vai ter o João Pedro da Ponte, os professores, não é? O João Pedro da Ponte, Joaquim Azevedo, Maria do Céu Roldão, Teresa Vasconcelos, e vamos fazer um grupo focal à volta de uma pergunta de partida, que é: que balanço faz sobre a carreira profissional de educador e de professor-professora dos ensinos básico e secundário no Portugal dos últimos 50 anos? A ideia aqui, vou dizer com minhas palavras para terminar, é nós aprendermos, é o investigador como um aprendiz, o investigador como um aprendiz que entrevista os professores educadores do básico e de secundário, mas aqui também que coloca em discussão, como nós estamos agora, especialistas da educação, do currículo, enfim, uma série de coisas desta matéria, e que vão falar nesta entrevista grupal. Convém dizer que uma entrevista grupal não serve para recolher informação. A epistemologia da coisa não é eu ouvir pessoas que sabem sobre os grandes marcos históricos dos últimos 50 anos, pós-25 de Abril. É, além disso, que da discussão entre eles resulte construção de saber, que a interação entre as respostas de cada um deles amplifique aquilo que seria a informação que as pessoas teriam para partilhar. Daí que a gente não dê previamente um guião muito fechado a cada um deles, para que não sejam narrativas de monólogos, que poderiam ser também interessantes, mas que, pelo contrário, o focus grupo, enfim, implica aqui algum traquejo, algum treino nesta realização de entrevista grupal, que seja não apenas a recolha da informação, mas a produção de conhecimento para o investigador e, neste caso, para o próprio investigado. E, bom, fico por aqui. Frederico, muito obrigado. Estou aberto às vossas questões. Já li aqui muita coisa, mas não há hipótese. Eu é que agradeço mais uma vez pela apresentação e por nos ter trazido aqui este projeto, enfim, que, como o próprio colega insistiu, está no início, mas que me parece verdadeiramente fascinante e com imensas potencialidades. Eu presumo que, mas se calhar presumo demais, talvez não, enfim, que haja vários colegas dos presentes interessados em fazer perguntas. Vejo aqui algumas caras que inclusivamente trabalham em áreas conexas, trabalharemos todos, mas com preocupações muito parecidas. Eu se calhar proporia um seguinte método para avançarmos e para fazermos, enfim, o melhor aproveitamento dos cerca de 20 minutos que nos cabem, que era, se o colega não se importasse, acumular 2 ou 3 pequenas intervenções com comentários e perguntas, a devolver a palavra ao interveniente de hoje e depois, havendo tempo, repetindo o método mais uma vez.
Enfim, é isso, eu abrirei, mas não queria deixar eu próprio, se posso abusar aqui um bocadinho desta minha posição de moderador, enfim, não só voltar a agradecer, evidentemente, não é? Mas, enfim, tenho aqui vários tipos de perguntas, fascina-me desde logo de toda a arquitetura do projeto, parece-me particularmente ambiciosa a arquitetura institucional, não é? Acho que é algo que pode e deve ser sublinhado, enfim, talvez não valha a pena hoje, no tempo que nos sobra estar a falar sobre isso, mas eu próprio gostava de não deixar de o sublinhar, a quantidade de intervenientes que estão aqui empenhados num objetivo comum, do Minho ao Porto, a Leiria, a Universidade Aberta, de facto enfim, em havendo tempo, o próprio processo de reunião, digamos assim, destas boas vontades é qualquer coisa que talvez valha a pena sublinhar e um dia também discutida, não é? Mas enfim, tinha depois, por outro lado, perguntas mais substantivas e mais metodológicas, digamos assim, não as vou anunciar todas, pelo menos por agora, não é? Mas talvez centrando nas substantivas, não tanto metodológicas, imagino que, enfim, há outros colegas que as possam fazer entretanto. O que eu queria perguntar é que, enfim, esta falta de vocações, digamos assim, este envelhecimento progressivo tem sido aqui, noutras ocasiões, tem cruzado com preocupações análogas noutros projetos também, discursado de certa forma como um problema para o futuro, não é? Na medida em que, como aqui se diz também, páginas tantas, X%, 50% dos professores formar-se-ão a muito curto trecho. A minha pergunta era até que ponto é que esta barreira geracional, digamos assim, independentemente do problema de vocações que criará, afeta desde já a vida das escolas no presente, em termos de segmentação, digamos assim, de perfis muito diferentes de professores, não é? E depois, enfim, isto é uma pergunta também de quem não é propriamente nem nada que se pareça especialista na área, mas gostava de saber se este problema das vocações tem paralelo noutros contextos. Ou, quer dizer, imagino que sim, mas até que ponto é que ou de que maneira é que o caso português compara com outros casos internacionais. E depois, ainda, enfim, centrando nestas questões substantivas, é bom sinal, não é? Que a FCT esteja a apoiar projetos destes e, portanto, dá o sinal de que há uma preocupação a nível, enfim, pelo menos científico com esta questão das escolas, mas já agora aproveitava também, enfim, insisto, não é a minha área, para perceber que iniciativas políticas, para além destas medidas científicas, digamos assim, têm vindo a ser tomadas desde já para obviar o problema que serve de base, digamos assim, ponto de partida ao projeto. Tinha só uma pequena questão, enfim, entre as várias questões que a metodologia do projeto me suscita, relacionada com as histórias de vida, enfim, como que elas vão ser utilizadas, parece-me verdadeiramente fascinante. Perguntava-me apenas em relação à amostragem, à seleção dos potenciais entrevistados, foi referido como método de conveniência enfim, o procedimento da bola de neve, utilizado tantas vezes nestes contextos. Depois, enfim, foi também referido a páginas tantas que, sem se pretender chegar à representatividade, pelo menos variáveis como o género, homens, mulheres, não é? E litoral, interior, enfim, foram enfocadas. Pronto, queria perguntar também se outro tipo de variáveis, não apenas litoral interior, mas os contextos mais favorecidos, menos favorecidos, áreas urbanas mais densas, áreas, ou seja, pensar um pouco também até que ponto, passo a repetição, não é? Enfim, variáveis desta natureza que sabemos que marcam a paisagem escolar podem ou não ser captadas, digamos assim, por essa metodologia. Já falei demais. Enfim, não estabeleci propriamente um método para a participação de terceiros, não sei se há inscritos desde já, o chat não se acusa, mas talvez possam inscrever por aí, talvez possam, se quiserem, levar, ou se não houver desde já perguntas, eu próprio deixei aqui algum. Olha, já Também está aqui mais aí a uma pergunta, Liliana, o agradeço Frederico. A Liliana vai também fazer uma pequena intervenção e depois devolvíamos a palavra ao colega Ricardo Vieira. Liliana, obrigado. Olá, bom dia. Bom dia, professor Ricardo. Olha, eu achei extremamente interessante, até porque o projeto que estão a desenhar é realmente uma preocupação que tenho também, e o Frederico sabe disso.
E eu gostava de lhe perguntar, por curiosidade, se esta recolha que vão fazer de histórias de vida, que eu achei fascinante, se tem em conta as pessoas que estão ainda no ativo ou se são os que já saíram do ativo, porque se percebi bem, são professores que iniciaram a sua carreira nos anos 70, não é? Se percebi bem. Portanto, há aí uma grande faixa que possivelmente já não estará no ativo. Se vão recolher para trás essas pessoas que de alguma forma já saíram ou é só os que estão no ativo? E depois, se estão a pensar, porque algumas escolas fazem este trabalho, não com este método, não é? Recolhem informação até de projetos e de metodologias que estes professores têm vindo a utilizar e até a aprimorar, não é, ao longo da sua carreira, e que são experiências interessantíssimas e fundamentais para quem está a entrar de novo no sistema de ensino. Se vão ter em conta também a perspectiva das escolas, o trabalho que têm feito, ou não, porque há muitas delas que também não estão nem sequer a fazer isso, se vão ter em atenção também as direções ou algumas escolas em particular que o façam. E estou ansiosa para que comecem, para conseguir ter também alguma informação da vossa parte, porque realmente para mim é um tema muito, muito interessante e muito preocupante, assim, essencialmente muito preocupante. Obrigada. Muito obrigado, Liliana. Foi um prazer. Obrigado, Liliana. Se calhar, mas enfim, dá-nos aqui algum espaço, sem prejuízo de que se aproveite também os próximos minutos para que mais pessoas possam pensar em, enfim, dúvidas, comentários. Eu próprio tenho aqui mais uns quantos, confesso, porque o tema interessa-me bastante, mas se calhar agora, com estas duas intervenções, devolvíamos a palavra ao colega Ricardo. Obrigado, Frederico. Obrigado, Liliana. Eu vou tentar ser muito rápido para tentarmos ainda que haja uma segunda volta, não é? Se ficar alguma por responder, Frederico, olha, falamos depois, não é? A primeira questão, a rede. Ouçam, começamos a ouvir falar no trabalho em rede, não é? Agora decorrem os processos para a escolha da Capital da Cultura 2030, não sei se sabem, Leiria concorreu também, fazendo um trabalho em rede com vários municípios, e foram conhecidos os resultados há 2 dias atrás. Leiria não passou à segunda volta, mas passou quem? Évora, Ponta Delgada, Aveiro e Braga, 4 cidades. Curiosamente, 4 cidades que têm universidade. E eu acho que isso é marcante no contexto português. Quer dizer, não há nenhuma região, agora estou a ser o Ricardo Vieira político, não há nenhuma região no mundo económica, social, que não cresça, que não se desenvolva à volta de uma universidade. Isso pode ter sido um ponto fraco. No entanto, todas estas candidaturas tiveram que trabalhar em rede e não é fácil trabalhar em rede. Isto tem a ver com a mediação comunitária. E num território social, que é geográfico, mas é social e cultural, eu acho que a universidade, bem como a Câmara Municipal, são 2 agentes fundamentais, tal como um maestro numa orquestra, para trabalharmos todos no mesmo sentido. Nós temos uma rede que é o SICS. E as redes não se resolvem com fórmulas matemáticas. 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 10. Não é assim. É bem mais complexo. E, portanto, algumas pessoas têm mais treino no trabalho em rede e nós estamos a aprender, eu acho, Frederico, este trabalho em rede com o próprio SICS. Eu acho que o SICS é a unidade, vou dizer também agora sendo político, a unidade de investigação do país com maior potencialidade para apresentar um trabalho em rede. Se formos capazes de escutar todos e de trabalhar todos, e, por exemplo, numa próxima, Frederico, que eu concorra com investigadores de outros polos do SICS, que é um outro tópico que falta aqui, que é não o tal multiculturalismo perverso, guetizador, Leiria concorre, Lisboa concorre, Açores concorre, mas justamente procurar a rede que, neste caso, foi feita com o SICS, mas foi feita uma nova rede com os outros. Não tem mal nenhum a abertura ao exterior, etc, etc. Portanto, inteiramente de acordo, o trabalho em rede é fundamental e nós temos que aprender a fazê-lo e não é fácil. Bom, sobre o envelhecimento progressivo dos professores, é para estar aí um problema danado. Eu acho que Portugal, enfim, vamos ver quem será o próximo ministro, não é? Suspeito quem é, vai ser e tal.
Mas Portugal não faz estudos regulares sobre o envelhecimento. Porque há 20 anos, se bem me lembro, fechou-se a torneira da formação de professores para o ensino básico, dizendo que havia excesso de professores. Isto é assim feito em cima do joelho, não há planificação, parece. Não é? Passado 10 anos, já não havia professores. Abriu-se a torneira toda outra vez. Isto tem acontecido, não é? Eu não queria estar aqui a falar só da minha política, eu queria falar da investigação, mas eu diria que tu perguntaste. Olha o Carlos Silva ali a olhar muito certinho. Fantástico, grande amigo. Sobre as iniciativas políticas, neste momento o governo já está a negociar com várias universidades, creio que muito com a Universidade Nova de Lisboa, vocês deverão saber mais disso do que eu. A Universidade Nova de Lisboa foi chamada a solucionar isto, mas que é uma solução de penso rápido, porque é pegarem, encontrarem determinadas licenciaturas e agora faz um curso rápido de como ensinar a ser feliz com 10 lições ou a ser rico com 10 lições. Esses coachings manhosos que, bem exprimidos, são mais ou menos criticáveis do meu ponto de vista, e que é rapidamente arranjar professores. Ora, o ser professor, como dizia Abraham e como o Novoa citou várias vezes, o professor é a pessoa. Isto cruza-se com a tua ideia de vocação. Eu não acredito na vocação. Há vários estudos sobre a vocação, podia aqui citá-los sobre isso. A vocação é também ela própria construída nessa história de vida. Eu diria, há identificações. E, portanto, porque é que eu quis ser professor? Agora não vou falar sobre isso, não tenho tempo, não é? Pensa tu também. Se és porque quiseste, ou foi para aí. Portanto, há muitas encruzilhadas da identidade ao longo da vida. E eu, quando era pequeno, queria ser engenheiro, vou já dizer isso. Okay? Comecei a estudar engenharia, eletrotécnica. E sei muito de engenharia eletrotécnica. Essencialmente de engenharia de som. Dou lições a alguns engenheiros. Aprendi fora da escola, porque depois desisti do que estava a fazer para me tornar antropólogo. Portanto, eu acho que, repara, eu acho que um médico, um enfermeiro, um professor, etc., etc., estas profissões que implicam a escuta do outro, é inevitável. Se não há escuta ativa, que é uma escuta sensível, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o professor, então eu sou um domesticador e não um educador. E isso não se ensina, e isso não se constrói com meia dúzia de formações a posteriori. A formação de professores tem muita investigação produzida e ela tem que começar pela base. E o que estamos a fazer com essas políticas já agora é, de alguma forma, regressar à profissionalização em serviço e outros nomes, que é voltar na história portuguesa 20 ou 30 anos atrás, por descuido da planificação. Bom, a mim o que me preocupa, de facto, outras variáveis, sim, tens razão, e nós vamos com essa bola de neve compreendendo que, de facto, há buracos que temos que tapar, ouvir outras vozes, ouvir outros professores, não é? Agora, até cruzo isto aqui com o que a Liliana me perguntou, mais do que aquela escola, a escola da Ponte, que traz todos os dias aviões do Brasil para Portugal, não é? Para verem, que é fantástico aquele projeto educativo, não é? Mas, eu estou convencido, que me desculpe como se chama, o nosso amigo, esqueci o nome. José Pacheco? O José Pacheco, obrigado, que ainda ontem fez uma conferência de semana, que é um tipo brutal, não é? Que tem andado a semear essas sementes no Brasil, desculpa, eu estou convicto, mas isto é só uma suposição, que deve haver assim mais umas dezenas de escolas pelo país inteiro com experiências fabulosas, percebem? Estou convencido disso, portanto, depois não é? Mas a nossa preocupação, Liliana, não é tanto a dimensão da cultura escolar original que produziu um projeto, até porque isso também tem alguns obstáculos epistemológicos. As pessoas das ciências de educação, essencialmente, falam muito da cultura de escola como se ela fosse homogénea, e a escola tem um grupo
de professores, de funcionários, de alunos, todos eles heterogéneos. E aquilo que aparece na missão da escola, no site institucional, é um exercício de poder. Quando eles dizem nós, esses nós, é a direção. Não é um cruzamento e um trabalho em rede com todas as pessoas. Esse nós é um poder instalado naquela altura. Nós estamos mais preocupados como é que as reformas, como é que as transições em 50 anos, marcar o 25 de Abril não apenas com essa história política, mas como é que estes 50 anos pós 25 de Abril deixou marcas nas pessoas que elas podem partilhar com outras pessoas mais novos, e designadamente coisas como é que a pessoa, como é que o José Pacheco fez a escola que fez, já agora. Foi transgredindo. Ou seja, agora também há uma palavra na moda que é inovação para trás e inovação para frente. A gente escreve aquilo não tem nada de inovação. Haverá algumas, não é? E, portanto, é preciso distinguir entre inovação tecnológica e inovação social e inovação pedagógica e cuidado com os usos e abusos da palavra. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Do meu ponto de vista, o que o José Pacheco fez foi uma verdadeira inovação no sistema escolar do ensino básico. Eu já estive lá na escola. Lá, além de conhecer o José Pacheco, muito bem, não é? Chegaram colegas do Brasil, a primeira coisa que me pediram no outro dia era se eu as levava à Escola da Ponte. Não foi se eu as levava a Lisboa ou ao Mosteiro da Batalha ou da Alcobaça. Fui para a Escola da Ponte e aquilo, de facto, é diferente. As mesas são redondas, os alunos do primeiro ciclo estão ali, o primeiro ano com o aluno do quarto ano. Há uma partilha, há música de fundo, as pessoas levantam-se quando querem. Eu posso ir à casa de banho? Nada disso. A autonomia aprende-se praticando. A cidadania aprende-se praticando. E o José Pacheco foi fantástico, mas teve que transgredir. Não há inovação sem transgressão. Isso é uma reforma, que é outra coisa. Há muitos livros dos anos 90 sobre o que é reforma, mudança, inovação, que é preciso retomar. Eu creio que mesmo aqui no ensino superior as pessoas desconhecem esse trabalho do final do século passado, que dá conta dessas diferenças. A inovação pedagógica, que é uma inovação social, implica uma transgressão, vou dizer, criativa até um certo limite, mas ele escudou-se na lei e percebeu que nada na lei o impedia de acabar com a separação entre anos dentro dos 4 ciclos de ensino básico. E, portanto, explorou aos limites para não ir para a prisão ou para não ter um processo disciplinar. Isto é muito interessante, percebem a ideia? Agora, depois, portanto, essa dimensão mais heurística é compreender como um professor, e vamos ter os dois, aqueles que já se aposentaram, aqueles que estão em aposentação, acho que estou a responder aos dois, e aqueles que começaram a profissão antes do 25 de Abril e que começaram também depois do 25 de Abril, e qual é a sua narrativa, e se a gente vai à história da educação, pois, ou um especialista da educação, ele pode invocar determinados momentos fundamentais em 50 anos que introduziram reformas e potenciaram mudanças e inovações no sistema educativo. Mas isso é a dimensão da cultura hegemónica do Estado que governa. Agora, como é que isso chegou a cada um professor? Cabe a cada um deles, de nós, dizer. Olha, quando vinha o inspetor, eu dizia aos meninos, ok, tragam um perfume, ou lavem os dentes, ou coisas assim do género. Ou seja, como é que se convivia, vivia, sobrevivia com o sistema que vigiava mais na altura? Eu vivi-o como aluno. Há aqui pessoas também, o Carlos Silva pode falar nisso. Eu assisti a 2 quedas de muros. O muro de Berlim, toda a gente sabe. Mas um muro na escola, onde primária, chamava-se escola primária. Hoje não se chama escola primária. Chama-se escola de ensino básico primeiro ciclo. As pessoas é que continuam a dizer escola primária. Significa que a cultura ultrapassa e ganha a legislação. Percebem? Nem há professores primários. Nunca houve, aliás. Havia professores do ensino primário. Não eram professores primários, bolas.
Hoje são professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, tudo isso, não é? Mas eu assisti à queda de um outro muro. É que havia a escola dos rapazes e a escola das raparigas. E sabem que no recreio havia um muro que dividia as duas escolas simétricas. Nessas escolas chamadas escolas, não me lembro o nome da escola, do Plano Centenário. Escolas do Plano Centenário. E eu, de um lado, não me esqueço de ver isto, dizia assim, olha, aquela ali é a minha namorada. Dizia aos meus amigos. Ou seja, o género masculino e feminino estavam completamente fora da possibilidade da convivência. E assim não se potencia o aprender a viver juntos. No género também. E, portanto, ainda bem que esse muro caiu e que o recreio as pessoas puderam fazer arbitrariamente os seus grupos, interagir entre gerações, etc. Nós queremos saber como é que isto foi vivido do ponto de vista do professor. Tudo isso. É melhor calar-me, ou Frederico, a ver se alguém pode ainda fazer mais alguma pergunta. Desculpa lá não ter respondido tudo. Liliana, tudo isso. Eram muitas, a culpa é minha, antes de mais, porque me excedi. Estamos, enfim, em cima da hora, e havendo mais alguma pergunta, teria de ser necessariamente muito breve, a própria pergunta, para uma resposta necessariamente breve também do colega Ricardo Vieira. Não sei se, enfim, estamos a chegar à última sessão deste quinto ciclo, se eu já não me perdi, entretanto, o que é assim, não é? Talvez seja de reconsiderar para futuras ocasiões vir a alargar um pouco mais o tempo das sessões. Também há algumas vantagens nesta economia e nestes seminários de hora de almoço que hoje, enfim, reuniram aqui, estou muito contente com isso. 24 pessoas, 24 investigadores. É isso, estamos a bater a 1 hora, se o Ricardo, e se não houver aqui nenhum levante... mas eu logo vi que havia mais... Vou pedir aqui também o pedido de intervenção do colega Carlos Silva, que eu vou naturalmente pedir que seja breve, por favor. Frederico, eu não tenho que responder, porque eu só tenho a aprender com o Carlos Silva. Ok. Então acabou de ganhar mais algum tempo. Muito bom dia a todos. Quero felicitar muito em particular o Ricardo, sempre por um azar não consegui estar a todo o tempo, mas quero felicitá-lo, gosto muito de ouvir, é sempre uma aprendizagem. Basicamente é para saudá-lo, sobretudo gostei muito das suas anotações em torno da questão da vocação. O Charles Ciot desmonta muito bem esta questão da vocação, que é uma forma ideológica de meritocracia muito refinada, que vem desde a vocação transcendental para padre até outras, não é? Enfim, tudo isso, agora é que rebaixou, agora a vocação é profissionalizante, é para os que não têm condições para o ensino superior. Enfim, basicamente gostava só de saudar, muito em particular, dizer que o ensino básico, muito importante. Eu, se estou hoje e fui para o ensino superior, melhor, fui para o seminário. Foi porque uma professora do ensino básico me disse, insistiu 3 vezes com os meus pais, você tem que deixar o rapaz ir para o seminário. Era a única saída naquela altura, imaginem. Senão, enfim, hoje seria um agricultor, com toda a honra, mas é só para dizer, evidentemente, que eu gostei enormemente destas reflexões, daquilo que eu vi, e, portanto, felicitar e todos os presentes por este interesse, nomeadamente em todas as reflexões do Ricardo. Era só isto, uma nota, basicamente. Desculpem-me. Não, desculpar, nós é que agradecemos também esta participação entusiástica de vários polos espalhados por todo o país. Diria que é uma ótima maneira de, enfim, por ter este ciclo com gente de vários pontos do país, onde está o SIX a contribuírem desta forma animada e acho que posso dizer entusiasta. Eu queria mais uma vez, muito rapidamente, agradecer ao Ricardo pela disponibilidade e também, enfim, repito a palavra, mas é a palavra certa, o entusiasmo imediato com que replicou ao meu convite, se é que se pode chamar convite, enfim, ao meu contacto, não é? Não queria deixar de agradecer também à professora Ana Vieira, na qualidade de coordenadora do Polo de Leiria, por ter facilitado o nosso contacto também, portanto, esta sessão, julgo que se não, ainda está aqui presente, sim, portanto, também não queria deixar este agradecimento sincero e queria agradecer a todos os que estiveram aqui, desculpar-me, enfim, por não ter dado espaço para mais perguntas, mas julgo que a sessão foi bastante, enfim, sou suspeito, é verdade, mas bastante interessante e animada. Esta foi a última.
Outras certamente seguirão em breve, enfim, não está desde já nenhum próximo ciclo anunciado, mas estou certo que este balanço não se perderá tão cedo. Não posso deixar de dizer que amanhã, para quem queira e tenha disponibilidade, não esquecendo que é sábado, estou ciente do facto, haverá o Open Day, enfim, chamado assim em inglês, não é? O aberto do SIX, em formato simultaneamente físico e digital, para quem quiser espreitar só e que esteja à distância também, está devidamente anunciado nas redes sociais e no site também. Eu próprio e mais alguns colegas estaremos no Salão Nobre do Colégio Almada Negreiros da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a receber também quem quer que queira, enfim, ficar a conhecer um pouco melhor das atividades de investigação e das dinâmicas dos grupos do SIX. Era só esta nota, começa às 10, apesar de tudo, enfim, não tão cedo quanto poderia ser, teremos certamente direito de descansar um bocadinho antes e depois no sábado, mas não queria deixar aqui também esta nota. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E até breve e até uma próxima sessão deste ciclo, se não antes. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Liliana, enfim, Carlos, aos intervenientes também, muito obrigado pela participação e até muito em breve. Abraços a todos, muito obrigado, bom almoço. Igualmente. Até breve.